Bom dia, Linha! Hoje tá aqui ao vivo, olha que beleza! Muito bom! Pessoal chegando aí. Só para aquietar o nosso coração, vamos ouvir um pouquinho de Bach. Bom dia, Ana, seja bem-vinda! Bom dia a todos! Tô só aguardando um pouquinho o povo. 9 horas, nosso momento. Para quem está chegando agora, nós estamos na campanha Maio Show Covid. E a ideia partiu de vocês mesmos. As pessoas que me seguem, que me acompanham, sugeriram alguns temas. No finalzinho de abril eu fiz uma pesquisa lá nos stories. E aí o povo pediu para falar de medo, de estresse, de ansiedade, de alimentação. E daí a gente teve essa ideia, né? Fazer um Maio Show Covid, dedicando uma semana para cada um desses temas. Já tivemos... Bom dia, Débora, seja bem-vinda. Já tivemos a Semana do Estresse, que foi a primeira semana de maio. Foram 2 lives muito bacanas. Uma com uma colega querida da minha turma da pós-graduação, Ana Paula Pigarrilho, psicóloga. Tivemos a Semana do Medo, que foi a semana passada, que também tivemos 2 lives muito boas. Uma com uma amiga minha, colega de consultório, Marilene Scoffano, psicóloga especializando em neuropsicologia. E estamos agora na Semana da Ansiedade, né? Essa Semana da Ansiedade, ela promete, porque acho que essa é a tônica na casa de todo mundo. Bem ou mal, estamos todos convivendo com a ansiedade, em maior ou menor intensidade. A semana também vai ser marcada por 2 lives. Hoje, eu aqui sozinha, como vocês já estão acostumados, e não será na quinta, vai ser amanhã, às 9 horas, eu vou estar aqui com a Mariana Pizarro, uma colega querida também, psiquiatra, que vai falar pra gente sobre ansiedade. Então hoje eu vou começar, hoje eu vou dar um pontapé inicial e a Mariana amanhã vai trazer umas coisas muito legais dentro aí da ótica dela e da prática dela, né? E aí eu queria começar a falar que é óbvio que o medo, o estresse e a ansiedade, eles estão todos no mesmo pacote, né? É como se fosse o pacote dos perigos, o pacote do alerta, o pacote do cuidado que vem alguma coisa aí, né? Então, é um círculo, né? Ou é um circuito que uma coisa vai levando a outra, né? O medo, a ansiedade, o estresse, eles estão muito perto, muito próximos um do outro. Quando um acorda, daqui a pouco os outros estão sendo acordados também. Mas existem algumas diferenças distintas. Quem já me acompanhou nas outras lives sabe que eu falei que tem todo um mecanismo, né, de disparar algumas sensações aqui dentro, de disparar algumas produções de substâncias como a adrenalina, a noradrenalina, que fazem com que a gente tenha sensações físicas, taquicardia, respiração ofegante. A Marilene, semana passada, explicou por que às vezes a gente tem dor de barriga ou que as mãos ficam geladas, porque a circulação sanguínea está focada nos músculos, né? Bom dia, Padre Vitor, seja bem-vindo. Que honra tê-lo aqui, meu colega na pós-graduação, que tem uma página linda, né? O Padre Escritor, quem ainda não acompanha, acompanha. Parênteses, momento propaganda do colega. Beijo, Padre Vitor. Então, voltando, né? Essas coisas todas, o medo, o estresse, a ansiedade, então é todo um circuito de perigo e alerta que faz com que o nosso cérebro dispare uma série de coisas e a gente tenha sensações físicas dessas coisas abstratas, né? A taquicardia, a respiração ofegante, a dor de barriga, a mão gelada, um certo tremor. E depois que isso passa, tem uma sensação assim meio que de esgotamento, de cansaço físico. Porque de fato, o nosso corpo, o nosso cérebro está preparado para disparar todas essas sensações para você poder enfrentar, seja o medo, seja o estresse, seja a ansiedade. Mas aí qual é a da ansiedade, que é o nosso tema de hoje? A ansiedade, de fato, ela é uma antecipação de um perigo futuro ou de um medo futuro.
Então, assim, se eu penso de quando sair da quarentena, meu Deus, como é? Eu não vou sair na rua, não. Será que vai dar para sair na rua? E se eu fico pensando nisso, esse medo futuro que tá lá na frente, espero que não tão lá na frente, né? Que a gente consiga sair logo. Ele vai ficando aqui na minha cabeça e daqui a pouco ele dispara esse meu mecanismo de alerta. Ou, de repente, outros medos que a gente fica imaginando, né? Tipo, nossa, se eu pegar o Covid, como é que vai ficar isso? Se alguém da minha família se contaminar, ai meu Deus, eu tô escutando tanta notícia ruim, vai que acontece alguma coisa aqui comigo, com a minha família. Aí a gente começa, né, como eu digo, a alimentar esses medos futuros. Esses medos completamente incontroláveis, quer dizer, você não tem condição de saber com certeza se você vai pegar o Covid, se não vai pegar o Covid, se você vai pegar e vai passar bem por ele, se você vai pegar e não vai passar bem por ele. Enfim, tem uma série de ideias lá na frente, lá do futuro, que eu não tenho controle, que eu não tenho administração, que eu não tenho como prever exatamente como vai ser. E daí, gente, eu não tenho como me preparar exatamente para isso. E aí, quando a gente traz isso para o presente, quer dizer, quando eu trago esse medo lá do futuro, quando eu antecipo e trago ele para o meu hoje, eu fico nessa sensação, eu fico pilhada e aí eu comprometo todas as minhas atividades. Eu não tenho muita paciência, eu não tenho muita concentração, o meu humor fica, né? Ou como às vezes as pessoas dizem, a gente fica com os nervos à flor da pele. E fica. E às vezes um bom dia um pouco enviesado, ou um copo que cai, ou de repente uma coisa que você esqueceu, se torna a Terceira Guerra Mundial. E aí crise de ataque, e aí crise de choro, e aí crise o tempo todo. Então, qual é o grande segredo? Ah, tá, Mônica, até agora eu já entendi. Quer dizer que essa história da ansiedade é um medo que eu tenho lá na frente, que ao invés de eu esperar chegar lá na frente para enfrentar, eu trago para hoje, para enfrentar ele hoje. É isso mesmo, mais ou menos isso. Então você traz o medo lá da frente para o hoje e você começa a se preparar para enfrentar esse medo. Só que de repente esse medo não vem, pelo menos não hoje, porque se ele é lá do futuro, ele não vem. E aí você teve todo esse desgaste, você teve toda, entre aspas, essa preparação física e mental também, porque aí você começa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu preciso ter força, eu preciso ter isso, eu preciso daquilo. E você tem um desgaste muito grande que faz com que você não funcione bem. Então, qual é o segredo? O primeiro segredo: é importante descobrir o gatilho, ou os gatilhos. O que dispara a tua ansiedade? Eu preciso parar para pensar. Eu tô ansiosa nesse momento. Bom dia, Mariane, seja bem-vinda. Eu tô ansiosa por quê? Quais são as ideias que estão passando na minha cabeça que estão me deixando ansiosas? Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Dá um nome ao seu medo. Marilene falou isso na semana passada também. Identifica o seu medo. Quando você dá medo, quando você dá nome ao medo, quando você identifica, você concretiza ele. Ele sai aqui da área do pensamento e aí ele ganha uma forma, ele ganha um contorno. Então, vamos descobrir quais são os gatilhos da ansiedade. Eu tenho que parar para pensar por que eu tô ansiosa. Esse meu medo é lá do futuro, não é de agora. Não é algo que eu posso resolver agora. Tipo, eu tô com medo de lá na frente eu me contaminar e pegar o Covid. Tá, entendi. Você acabou de identificar um medo. Você de repente até sabe que esse medo dispara o teu processo de ansiedade. Beleza, então ele é um gatilho para sua ansiedade. Tá. Você hoje tem algum controle ou tem alguma coisa que você possa fazer para administrar ou para evitar ou para combater esse lá na frente eu posso me contaminar com Covid? Não. A única coisa que você pode fazer é você manter todos os cuidados necessários para não se contaminar. Ponto. Só isso. Não pode fazer mais nada. Aliás, você não sabe nem se será contaminado ou não. Então, se você ficar alimentando essa ideia de algo que está lá na frente, você só vai aumentar a intensidade dessas sensações. Agora há pouco atendi uma paciente que está nesse quadro mesmo. E eu dizia para ela, olha, quanto mais você alimentar esses seus medos futuros, quanto mais você trazer ele para o presente, a intensidade e a diversidade dessas reações físicas vai aumentar.
Porque o nosso cérebro é criativo. Se o sistema de ansiedade, de medo, né, é um sistema de alerta, tipo perigo, 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 faz alguma coisa porque você está sendo ameaçada, se ele dá esse sistema de alerta, digamos, baixinho, você começa a ter uma palpitação, ou como eu já escutei de alguns adolescentes, borboletas voando aqui dentro, e aí você não liga, você diz, foi alguma coisa, um vento que passou por aqui. Aí ele dá um sinal um pouco mais forte, um pouco mais intenso, né? De repente tem uma taquicardia, de repente você diz, nossa, acho que eu subi correndo a escada. E aí o seu cérebro vai encontrando meios mais intensos, mais fortes, de dizer perigo, perigo, perigo. Olha só como é que acontece a coisa. Então, quando você se dá conta de uma taquicardia acelerada demais, quando você chega ao ponto, por exemplo, como foi dessa minha paciente, de ir para emergência e a pressão tá lá nos píncaros, tá conseguindo respirar e tudo mais, é porque o seu organismo já vem sinalizando há algum tempo que você tá antecipando medos, que você tá antecipando perigos e tá vivendo e sofrendo em função deles. Então, voltando à primeira dica, a primeira coisa importante, descobrir o gatilho, né? Quer dizer, descobrir o que dispara a tua ansiedade. Lembrando, gente, que a ansiedade não é uma doença. Ela pode ser, sim, patológica. Ela pode se transformar no transtorno de ansiedade generalizada, que é o que a gente conhece. Os que a Mariana talvez vai falar melhor amanhã. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. Então, a ansiedade, por si só, ela não é uma doença. Pelo contrário, ela é, digamos, um mecanismo de defesa nosso. É um mecanismo de proteção, assim como o medo, né? Medo e ansiedade estão ali juntinhos um com o outro. Então, não vamos pensar que se eu tenho uma crise de ansiedade que eu estou doente. Não, se eu tenho uma crise de ansiedade eu estou normal. É a minha cabeça reagindo, ajudando o meu corpo a reagir a uma situação que eu estou entendendo que é perigosa, que me ameaça. Quando é que a ansiedade vira doença? Quando eu fico alimentando essas ideias, quando eu não consigo entender o que é um medo futuro, abstrato, ou o que é um medo infundado, o que é um medo sem sentido nenhum. Quer dizer, quando eu não consigo fazer tudo isso, a crise de ansiedade vai aumentando, a intensidade dos alertas vai aumentando. Aí sim, a ansiedade pode virar uma patologia. Pode virar uma doença que aí vai trazer algumas complicações muito sérias para o seu sistema cardíaco, para o seu sistema respiratório, para o seu sono, né? A qualidade do seu sono fica quebrada com a questão da ansiedade. Bom dia, Maria da Graça, seja bem-vinda. Então é muito importante que a gente consiga identificar os nossos gatilhos de ansiedade. Aquilo que me deixa ansioso. Quais são as ideias lá do futuro, lá da frente, que me deixa ansioso. Aliás, agora esse é um outro problema que algumas pessoas pensam, né? Primeiro, acham que a ansiedade é uma doença. Não é. Espero que tenha ficado claro. Ela pode vir a ser. Uma outra coisa é que as pessoas acham que ansiedade e medo e apreensão e preocupação é tudo a mesma coisa. Não é. Às vezes a gente coloca na conta da ansiedade coisas que não são ansiedade. É porque a gente já está funcionando nesse pique de estar tenso, de estar antenado, de estar ligado em tudo que possa vir a acontecer. Então, eu sou muito ansiosa. Eu tenho muita ansiedade. Então, assim, é importante a gente entender que a ansiedade, ela é medo ou ela é uma sensação de perigo no futuro. No futuro. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, bem comum. Algumas pessoas vão fazer uma viagem de avião e tem medo de andar de avião, e tem medo da situação do avião, e tem medo. E aí a viagem é só daqui a 6 meses, mas hoje ela já está pirando na batatinha, como o povo diz, pensando em como vai ser entrar no avião, ficar lá trancado, isso, aquilo, outro. Então, quando você pensa, peraí, eu tô agora ansiosa porque eu tô pensando em como eu vou enfrentar essa viagem de avião daqui a 6 meses. Mônica, fala sério, deixa pra pensar nessa viagem de avião daqui a 6 meses? Já comprou a passagem? Vai ter que ir mesmo? Então, deixa isso pra pensar depois. Mas agora, por exemplo, eu vou, sei lá, daqui a pouco eu vou sair, eu vou à rua
porque eu preciso fazer algumas compras, e aí me bate assim, ai meu Deus do céu, e se eu me contaminar com alguém? Isso não é ansiedade, isso é só medo. Entende? A ansiedade é uma preocupação, é um medo possível no futuro, que eu concretizo e trago ele para o presente. E sofro, padeço, enfrento ou fujo no presente, tá? Então, às vezes, a gente mistura tudo porque essas coisas estão muito próximas mesmo. Faz tudo parte do nosso sistema, perdão, de ataque, ou perdão, de alerta. Então, vamos parar para pensar, né? Vamos parar para pensar. Eu tô ansiosa mesmo? Ou eu tô apenas com medo? Ou eu tô apenas com um certo receio de alguma coisa, né? A gente perdeu um pouco a graduação das nossas emoções. Ontem até falava isso numa palestra que eu dei para umas professoras, né? O ser humano não está mais acostumado com as suas emoções, com as suas sensações, porque a gente vive num mecanismo de emenda uma tarefa na outra e vai daqui, vai para ali, vai para lá e vai para colar. Essa situação da quarentena está privilegiando, eu acho que é um privilégio, que cada um se reconecte com as suas emoções. Que cada um de verdade mergulhe dentro de si e entenda como é que você reage ao mundo. Porque as nossas emoções são, além de ser aquele kit de sobrevivência que eu já expliquei numa outra live, elas são a maneira como a gente reage às coisas do mundo. E nem sempre a gente está atento às nossas emoções. E às vezes a gente mistura. Às vezes acha que é uma coisa e é outra. Então, quando eu escuto algumas pessoas dizendo, eu tô muito ansiosa, tô muito ansiosa, tô muito ansiosa. Aí eu presto atenção. Se o que ela está descrevendo, que é a causa da ansiedade, não é um medo futuro, é um medo de agora, daqui a pouco, não é ansiedade. Às vezes, a sensação física que se tem dá essa ideia, porque é a mesma reação. Tanto se o disparo é pelo medo, quanto se o disparo é pela ansiedade, as sensações que você vai ter no seu corpo são idênticas, são semelhantes. Falta de ar, taquicardia, coração acelerado e músculos tensos, porque o mecanismo é o mesmo. Mas a gente precisa separar a ideia. A gente precisa separar a origem daquele funcionamento do corpo. Se é da ansiedade, se é do medo. Se eu entendo que é da ansiedade, a ansiedade está me levando lá para o futuro. Esse medo ou essa sensação, essa ideia lá do futuro, pode ser resolvida? Sim. Pode ser resolvida agora? Não. Então deixa ela para lá, deixa ela para o futuro. Pode ser resolvida? Não. Então nem pensa. Então nem alimenta. Não dá corda essa ideia. Não dá corda, né? Então esse é o primeiro ponto. É você tentar descobrir quais são os seus gatilhos. Ah, Mônica, é muito difícil, eu não sei como é que eu faço isso. Será que se eu abrir aqui eu vou encontrar em algum lugar isto aqui é gatilho para minha ansiedade? Bom, como é que você vai encontrar isso? Com autoconhecimento. Mergulhando dentro de você, parando para se ouvir, para se escutar, para entender o que está passando dentro da sua cabeça, do seu coração. Algumas pessoas conseguem fazer isso sozinha muito bem, outras nem tanto. Outras podem até conseguir em algumas circunstâncias, mas em outras circunstâncias não. Daí elas precisam do terapeuta. Daí elas precisam da ajuda da psicoterapia para fazer com que ela acesse essa dimensão interior, para que ela lá dentro descubra os gatilhos da própria ansiedade. Certo? Então isso aqui é um ponto. Então primeiro, descobrir quais são os gatilhos. Segundo, tentar não pensar neles, principalmente se são ideias que você não tem gerência, que você não tem como resolver, que você não tem como enfrentar ou mesmo fugir hoje, né? Por exemplo, a história que eu falei ainda agora de viajar de avião daqui a 6 meses, se a pessoa comprou a passagem, se a pessoa terá que ir, ela vai ter que fazer um enfrentamento disso lá na frente. Ela não precisa enfrentar isso agora. Inclusive, é importante que você viva muito bem o seu hoje, para que sim, você tenha forças, energia, coragem. E quando eu falo de energia, não é só energia física, é energia psíquica, para você enfrentar esse medo que sim, vai acontecer lá na frente, certo? Uma coisa que acaba que a ansiedade também traz, que eu tinha pontuado aqui para falar com vocês, é que alimentar essas ideias, viver na ansiedade,
traz alguns prejuízos, não só no seu funcionamento como pessoa, né? Tipo, eu falei que acaba com seu sono, mexe com a alimentação também, que é o nosso tema da semana que vem, né? Tem aquela coisa de descontar no docinho, de assaltar a geladeira de madrugada, e aí quando você para e diz assim, nossa, eu não tava com fome, comi demais, não precisava. Você estava ansioso, você não estava com fome, né? Além desses prejuízos que são só para você, tem um prejuízo no entorno. Porque a gente acaba também ou prejudicando os nossos relacionamentos pelo nosso estado ansioso de ser e de viver, ou não conseguindo dar conta bem daqueles relacionamentos que a gente já tem. Ou até tem pessoas que não conseguem começar novos relacionamentos, e quando eu falo novos relacionamentos, não só amorosos, né, de amizade, de trabalho, por conta da ansiedade, porque se torna uma pessoa muito tensa, uma pessoa muito preocupada, uma pessoa muito assustada, e aí compromete qualquer relação, seja relação familiar, seja relação dos amigos, seja relação com os filhos, com o marido, com mãe, com o pai, com o colega de trabalho, com o chefe, né? É claro que nesse momento de quarentena, que nós estamos todos com tudo no mesmo lugar, já falava isso em outras lives, toda a nossa vida agora está acontecendo no mesmo cenário que a nossa casa. A probabilidade dos relacionamentos ficarem atritados é muito maior. Porém, se você ainda acrescenta um ingrediente especial da sua própria ansiedade, que você não consegue controlar, que você não consegue saber a origem, aí a coisa vai ficar pior. Então, antes de mais nada, quando você pensar na ansiedade ou quando você achar que você está ansioso, pare e pensa, é ansiedade mesmo? Tá, o que me disparou essa sensação? Por que será que eu estou aqui com a respiração tão ofegante se eu sequer corri uma maratona? Por que será que eu estou aqui assim com o coração quase que saltando pela boca? Descubra o gatilho. E depois que você descobrir, controla. Como é que eu controlo? Bom, volto de novo àquela história. Tem pessoas que conseguem controlar muito bem sozinho, né? Tem pessoas que já têm técnicas de respiração, de meditação, de oração, né? Tem pessoas que têm outras técnicas de começar a fazer coisas, são estratégias. Fazer coisas, fazer faxina, fazer limpeza, fazer bolo, fazer crochê, fazer tricô. Tudo isso alivia a ansiedade, porque é coisa motora e vai aliviar aquela tensão dos músculos. Então, assim, encontrar estratégias que te ajudem a aliviar a ansiedade. Mas eu repito, nem sempre a pessoa consegue sozinha. Então ela precisa da ajuda do terapeuta. Ela precisa da psicoterapia para esvaziar, para poder encontrar os seus próprios caminhos e ter essas estratégias de controle. Porque quando a gente consegue se livrar, ou melhor, quando a gente consegue silenciar a ideia que dispara a minha ansiedade, ótimo. Agora, quando eu não consigo silenciar essa ideia e eu disparo a si mesmo a minha ansiedade, eu preciso controlar esses sintomas da minha ansiedade. Eu preciso ter estratégias que me ajudem a não ficar no desespero, porque eu falei que a intensidade vai aumentando, né? A intensidade, a diversidade de sintomas, eles começam praticamente com uma respiração mais acelerada devagarzinho e um coração um pouco mais acelerado devagarzinho, aí até passa por questões digestivas, intestinais, de pele, de sono, e aí se transforma inclusive num pânico, que é um outro transtorno derivado do transtorno de ansiedade. Mas falar de pânico, de ansiedade com transtorno, eu vou deixar para amanhã, para Mariana Pizarro. Então agora que eu vou finalizar aqui a nossa conversa, só para lembrar vocês que essa live agora tem uma novidade aqui no Instagram que eu descobri por acaso quinta passada. Ela não tá ficando mais salva lá na bolinha do meu perfil. Ela tá ficando direto salva no meu IGTV. Mônica, o que é IGTV? Tem que sair do Instagram? Não. É aqui dentro do Instagram mesmo. Lá no meu perfil, quando você vai no meu perfil, que aparece a minha bio, aí tem assim 3 simbolinhos. O do meio, que é feito uma TVzinha, ali é o IGTV. Você clicou ali, vai aparecer todos os vídeos que estão salvos no meu IGTV. O último que tá lá é da live de quinta, com a Marilene. Aí hoje, esta live vai ficar lá também.
E amanhã, para quem chegou depois, eu avisei que essa semana não farei terça e quinta, e sim terça e quarta por conta da agenda da minha amiga, que amanhã estará comigo Mariana Pizarro, psiquiatra, e vai falar da parte talvez patológica, de como a gente cuida disso. Mariana tem uma fala muito legal, tem um perfil muito bacana. Podem procurar aqui no Instagram, doutora Mariana Pizarro, tá? Psiquiatra. Então, amanhã, gente, é uma novidade, né? Amanhã estarei aqui de novo, às 9 da manhã, para mais uma live da esperança, dentro da campanha Maio Show Covid, na semana da ansiedade. Olha só como é que eu fui identificando tudo, tá vendo? A gente precisa identificar as coisas. Estamos na campanha do Maio Show Covid, na live da esperança, na semana da ansiedade. A gente tem que identificar medo, tem que identificar alegria, tem que identificar tristeza, tem que identificar tudo. Agradeço aqui a audiência de vocês. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos e chama o povo para vir amanhã ouvir a Mariana Pizarro, tá bom? Não percam, botem o despertador. Muito bom, né, Lília? Bom você estar aqui. Bom mesmo. E aí, amanhã estaremos juntos aqui em mais uma live da esperança. Beijos, muito obrigada para todos.